Né? O jejum é obrigatório, Luiz? A Bíblia tem algum mandamento na Bíblia dizendo que a gente deve jejuar? Alguma ordenança? Tem algum? E a resposta é não. O jejum, ele não é uma imposição. No texto que a gente leu aqui, né, em Mateus capítulo 6, Jesus disse o quê? Olha, quando jejuardes, ele não disse se, mas quando, né? O que isso sugere? Que Jesus esperava que os discípulos jejuassem, né? Quando o noivo fosse tirado deles, quando Jesus fosse assunto aos céus. Então ele esperava, ele disse, olha, quando jejuardes, não é se vocês não, ele disse quando. Então, o que isso sugere? Que isso deve ser uma prática natural na vida do cristão. Amém? Então, é igual aquele, né, o teólogo, né, e filósofo, pastor luterano, o Dietrich, eu não sei como é que se pronuncia essa outra palavra, o nome dele, mas é Dietrich Bonhoeffer, enfim. Mas ele diz o seguinte, né, ele traz, é bem interessante o que ele fala, ele diz, Jesus vê como natural que seus discípulos guardem a prática piedosa do jejum. O rigoroso exercício da abstinência faz parte da vida dos discípulos. Então, esse camarada aqui fala isso, né, esse pastor luterano. E quando a gente olha, irmãos, para o Novo Testamento, a gente vai ver ali, não tem, de fato, uma ordenança, não tem um mandamento, mas a gente vê eles jejuando. Então, começa ali por Jesus. A gente vê ali Jesus, antes de iniciar o seu ministério, a Bíblia diz que ele jejuou por 40 dias. Está lá em Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4. Né? E jejuou 40 dias antes de iniciar o seu ministério. Os discípulos de João Batista, a Bíblia diz que eles jejuavam. A igreja primitiva, a gente vê ali que eles fizeram um jejum antes de tomarem uma decisão, lá em Atos capítulo 13, né, verso 2 e 3. Paulo, antes da sua conversão, a Bíblia diz que ele ficou 3 dias, né, cego e sem comer, então meio que jejuou ali, né. Paulo fez um jejum para consagração lá em Atos capítulo 14, na sua conversão ali em Atos capítulo 9. Então a gente vê em todo o Novo Testamento que eles jejuavam. Não era uma ordenança, não era um mandamento, mas era uma prática espiritual que eles tinham. E no Antigo Testamento também, a gente vê Moisés, né, jejuou enquanto recebia a lei no Monte Sinai. A gente vê Elias, o jejum de Moisés foi 40 dias. A gente vê o de Elias também, que foi 40 dias, né, que ele jejuou enquanto caminhou ao monte, né, o Monte Horebe, o Monte de Deus. Então, durante 40 dias, a gente vê Davi jejuando, Daniel jejuando 21 dias. A gente vê o povo de Nínive jejuando. A gente vê Esté, né, junto com o povo judeu, né, para que eles fossem livrados, né, recebessem um livramento. Então, para concluir esse tópico aqui, não é um mandamento, tá? Não é uma ordenança, mas é uma prática natural da vida do povo de Deus. É como se Jesus dissesse, olha, quando vocês jejuarem, ou seja, eu espero que vocês jejuem. Então, é uma prática, filho, da vida da igreja, não é ordenança. Amém? Mas é uma disciplina espiritual que a gente faz e a gente vai ver aqui os propósitos, o que é e etc.